Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Evangelho no Lar, para vocês que estão fazendo o Evangelho no Lar e que também estão fazendo tratamento à distância. Nós estamos no capítulo 1, com as 3 revelações planetárias que vieram para nós em determinado momento que nós já estávamos preparados. Nós falamos um pouquinho a aula passada sobre Moisés. Hoje nós vamos ler um texto que fala sobre o Cristo. Vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas, acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais essa oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então nós vamos lendo o Evangelho, olha, o Evangelho que a gente lê esse aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando vocês que esse Evangelho é da editora Alta de Souza, mas que não há necessidade que vocês usem da editora Alta de Souza, né? Existem vários evangelhos com várias traduções de várias editoras, que talvez uma ou outra palavrinha seja diferente, mas o contexto, o conteúdo, né, ele será sempre o mesmo, né, na interpretação que a gente faz. Vocês também podem baixar o Evangelho da internet, né, digitar lá no Google Evangelho segundo o Espiritismo, existe ele gratuito em PDF para vocês estarem lendo, vocês podem salvar no computador ou no celular, e também tem, né, um aplicativo do Evangelho para que vocês possam estar usando no celular. Eu gosto dos livros, eu gosto de livro porque eu gosto de sublinhar, eu gosto de riscar, de fazer anotação, de levar o livro para cima e para baixo. Eu acho que fica mais próximo de mim, fica mais fácil para fazer a leitura. E é interessante, né, que vocês leiam todo o texto. O texto que fala do Cristo não é muito longo, então nós vamos ver, eu creio que dê para a gente ler ele total, né, de forma completa, e vocês vão fazendo o acompanhamento aí, tá certo? Então vamos começar. Hoje nós vamos falar então sobre o Cristo, né, o nosso irmão maior, o ser mais evoluído que esse planeta já recebeu, e que nos ama tanto, e que por misericórdia, né, nós, seres ainda tão infelizes, tão atrasados moralmente, ele veio pessoalmente para nos trazer a mensagem divina do amor ao próximo. Então vamos ler um pedacinho aqui, sobre o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do ser humano. Que muitas pessoas naquela época pensaram que Jesus veio para destruir a lei de Moisés, né? Nossa, mas ele veio para acabar com as leis que nós já estávamos adaptados, porque é aquilo que a gente falou, a gente vem evoluindo há milênios. Durante muito tempo, nós ficamos num nível animalizado, né? Então, quando nós já estávamos com a mente um pouco mais lúcida para compreender, né, a nossa vida, para compreender que existia um Deus único, veio Moisés, né, que trouxe os 10 mandamentos divinos e que colocou, como nós já vimos na nossa aula passada, ele colocou as leis dele também, as leis humanas, as leis ferrenhas que eram necessárias para conter uma população ainda muito rebelde, né? Então ele colocava as leis, colocava Deus como um ser que castigava e que a gente tinha que ter medo. Mas muitas vezes das leis humanas que Moisés colocou, né, junto com as leis divinas, elas ficavam contraditórias, porque se nos 10 mandamentos, que é o primeiro código moral de conduta que nós recebemos, né, na humanidade, né, nessa primeira revelação, se lá falava não matarás, na lei de Moisés podia matar. Principalmente matavam as mulheres, não é assim? A mulher que traía, que era pega em adultério, ela não era apedrejada até a morte. Então, todos os 10 mandamentos, eles também tinham as leis humanas que Moisés colocou para aquela época, que eram contraditórias. Mas mesmo assim, era necessário que naquela época fosse dessa forma, para que a gente fosse se enquadrando dentro desse código moral divino,
Porque nós vivíamos todos dispersos, fazendo tudo que queria, a bel prazer, né? E achando que podia tudo ficar assim. Então, nós fomos contidos, né? Como uma boiada é contida pelo medo, e foram passando-se o tempo e nós fomos acostumando com essas leis. Mas nós também fomos cometendo abusos, que nós tínhamos os mandamentos, mas nós fazíamos tudo que era o contrário desses mandamentos, né? Nós matávamos, nós roubávamos, porque a lei tinha essa contradição que Moisés tinha colocado na época, porque era necessária para conter. Então a gente passou mais um tempo, né? Já acostumando com essas leis, e chegou uma hora que nós já estávamos preparados para mais uma nova revelação, porque a nossa evolução espiritual é assim, de tempos em tempos, né? O Criador vai nos enviando novas formas de nós compreendermos quem nós somos, novas formas de nós tentarmos exercitar a fraternidade de uma forma mais lúcida, mais racional. Porque o objetivo de nós estarmos encarnados, de todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, é a evolução. É de nos tornarmos colaboradores do Criador, né? De nós nos tornarmos fraternos, de nós entendermos realmente a necessidade de amarmos uns aos outros, de implantar a fraternidade, né, em todos os locais que nós habitarmos. E hoje nós estamos falando especificamente, nós somos habitantes do planeta Terra. Então nós estamos nesse planeta, nessa escola, em evolução, para que nós possamos implantar a fraternidade, a felicidade, o amor entre os seres, o respeito entre os seres. Então foi isso que Jesus veio trazer. Ele não veio destruir as leis de Moisés, mas ele veio cumprir, né, e complementar. E mostrar também que esse Deus que nós achávamos que era terrível, que castigava, não era assim. Que a lei dele, como pai maior e que quer a felicidade dos filhos, é o quê? É a lei do amor. É a lei da igualdade, da fraternidade e da justiça, né? Então, continuando aqui, ó. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e com o próximo, que é a base da sua doutrina, né? Na lei que Jesus veio trazer. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente na substância e na forma. Ele combateu sem cessar o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia submeter-lhes a uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Então Jesus, quando ele resumiu, né, os ensinamentos de Moisés numa única frase, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ainda complementou: aí estão toda a lei e os profetas, né? Ele reuniu os 10 mandamentos de Jesus, desse código moral de como nós deveríamos ter essa conduta, e todas as outras condutas erradas que nós temos. Porque naquela época de Moisés, mesmo com essas leis, desses 10 mandamentos, né, havia muito abuso, né? Porque aí aqueles que se achavam entendidos da lei, né, houve toda uma divisão dos poderosos, dos pobres, não havia igualdade. Então, assim, a lei estava toda deturpada. Aqueles que detinham o conhecimento, que detinham o poder, né, eles pisavam, eles humilhavam, eles ofendiam aqueles que eram mais pobres, aqueles que faziam parte de outras castas, que tinham outros grupos. Igual muitas vezes nós também até hoje, né, muitas vezes nós não temos preconceito com outras religiões, até com outras nações, né? Com pessoas de outras cores. Até pouco tempo atrás a gente não achava que negro tinha que ser escravo. Nós temos preconceito contra os homossexuais. Tudo que é diferente daquilo que a gente imagina que seja o correto, nós temos o hábito de criticar, muitas vezes de ofender, de magoar, né? Até de prejudicar. Não é assim ainda hoje em dia? Nós não sabemos respeitar, nós não temos a fraternidade necessária que nós precisamos para respeitar cada um do jeito que ele é. Que cada ser humano evolui do seu jeito, compreende o mundo do seu jeito.
E a nossa busca é da fraternidade, é da felicidade, né? É do respeito ao próximo, porque tudo começa pelo respeito, não é assim? Isso não é nem frase espírita, isso daí a gente vê na TV todo dia. Naquela época era muito pior, não havia respeito, sabe? Se matava, havia corrupção muito pior do que é hoje. Então, sempre quem estava no poder se achava o dono da verdade, se achavam os donos das leis, seguiam as leis só de forma exterior. Muitas vezes a gente faz isso também. Muitas vezes nós dizemos que somos religiosos, nós ficamos fazendo prece, nós oramos e tal, e vamos na igreja, e vamos na casa espírita e tal, né? Nós temos muitas vezes um rótulo, mas o que é que nós fazemos quando estamos na sociedade? Qual é o nosso comportamento dentro da nossa família, né? Com os nossos subordinados, quando nós somos patrão? Qual que é o nosso relacionamento entre nós, irmãos, que transitamos juntos numa comunidade? Seja na nossa família, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso planeta. É isso que importa. É como nós nos comportamos realmente perante as pessoas com quem nós convivemos. É o exercício da fraternidade. Esse é o exercício que o Cristo veio trazer. Que nós já estávamos preparados para iniciar isso, porque até então a gente seguiu as leis de uma forma rígida, trazida por Moisés, né? E que nós conseguimos, até um tempo, encarar que existia um único Deus, porque até antes dele a gente tinha vários, não é? Antes de Moisés. Quando ele veio, nós passamos um tempo e já assimilamos que havia um único Deus, mas nós tínhamos medo dele. E Jesus veio complementar e veio ensinar tudo que os profetas anterior tinham falado, né, sobre a vinda dele, né, sobre os novos ensinamentos, sobre a nova luz que haveria no planeta. Então ele não veio destruir a de Moisés, ele veio cumprir a de Moisés, porque aqueles 10 ensinamentos, né, de conduta moral, eles fazem parte de todo o novo ensinamento do Cristo, porque aí está incluído tudo. Quando ele diz, aí ele nos ensinou que nós não devemos temer a Deus, ter medo, que nós devemos amá-lo. Amar Deus sobre todas as coisas, que é o responsável pela nossa existência, por tudo que existe no universo, né? É aquele que deseja a nossa felicidade, o nosso progresso, que só quer o bem dos seus filhos, da sua criação. E ele quer também a nossa colaboração, para que nós deixemos o local onde nós habitamos, o planeta, tudo cada vez mais bonito, cada vez mais fraterno, cada vez mais harmonioso. E aí a gente se pergunta, o que a gente faz do lugar onde a gente habita? O que a gente faz com as criações maravilhosas de Deus que deixou para nós? Nós somos colaboradores dele para manter a beleza, a harmonia? Ou será que nós estamos destruindo? Cada um sabe a resposta de ver de que forma que está o nosso planeta, não é? Mas sendo assim, Jesus então reuniu os ensinamentos todos de Moisés nessa única frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando ele cumprimentou, aí estão toda a lei e os profetas, ele mesmo já disse que ele não veio destruir lei nenhuma. Sabe por que essa questão de a gente achar que vem destruir ou que as coisas novas estão erradas? Porque nós temos, como seres atrasados, muita dificuldade para as mudanças, né? E a mudança, o caminhar, a evolução, ela faz parte da nossa jornada evolutiva. Sempre haverão novas mudanças, sempre haverão novos aprendizados e que nós temos que ir nos adaptando. Mas assim, de primeiro impacto, quando a gente recebe uma mudança, a nossa primeira impressão é assim como se fosse ser destruído aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós acreditamos, né? Nossa, vai destruir a minha vida, vai destruir aquilo onde eu estou acomodada, vai me tirar da zona de conforto. Então sempre é assim. Todas as coisas novas nós estranhamos e a nossa primeira reação é de rejeitar, né? De rejeitarmos aquilo que veio de novo, que vai fazer com que a gente exercite raciocínio, que a gente exercite novas formas de agir, de pensar, de se comportar. Não é assim? É igual quando a gente é criança, né? Que desde que a gente está ali no jardinzinho de infância e a gente é obrigado a crescer, a gente vai ficando com medo das coisas novas que vão aparecendo na nossa vida, que os pais vão colocando para nós conforme o nosso progresso. Muitas vezes a gente se revolta, a gente não aceita, a gente tem medo das coisas novas, não é? Mas a gente vai se adaptando a elas,
porque é obrigatório que isso aconteça, né? Nós vamos tendo que caminhar e que nos adaptar. Então, quando Jesus veio, também, mais uma vez, foi aquele né? E as leis de Moisés, como que vai ficar? Elas precisavam ser modificadas, porque já estavam sendo totalmente deturpadas. Já estava, né, pior do que está hoje, era naquela época, que todo mundo impondo, os grandes impondo o seu ponto de vista, massacrando os menores, os mais humildes, né, dividindo-se em castas, em civilizações, cada um falando do seu jeito, né? E o exercício da fraternidade mesmo, que é o ensinamento moral do Criador, que quer que nós, né, aprendamos a ser fraternos, estava desaparecendo. Então estava na hora do Cristo vir e dar o exemplo, porque ele foi o único que deu o exemplo de tudo que ele falou. Ele reuniu tudo e disse: olha, amai-vos uns aos outros, fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Aí, nessa frase, quando a gente para raciocinar, a gente vê que não são só os 10 mandamentos que estão reunidos aí. É tudo de ruim que nós fazemos. Tudo que é antifraterno, né? Aí entra tanta coisa, que 10 aí fica pouco. Porque entra tudo que a gente faz no nosso dia a dia, até hoje fazemos, né? Fofoca, maledicência, nós somos egoístas, né? Nós mentimos, tudo em maior ou menor grau, né? Que a gente sempre costuma falar que tem os graus. Mas não importa o grau, importa a atitude. O fato de você fazer, né? Roubar 1 milhão ou roubar 10 reais é a mesma coisa. Não é o valor, é a atitude. Porque quem rouba 10 reais rouba 1 milhão se tiver oportunidade, não é assim? Então, o ensinamento de Jesus, ele veio para que nós começássemos a observar o nosso comportamento. O que é que eu faço que prejudica o meu irmão? Se eu roubei 10 reais, a 10 reais é pouquinho, né? Não devolvi o troco ali do mercadinho da esquina que eu fui, porque 10 reais é pouca coisa. Pouca coisa para quem? Mesmo que seja pouca coisa, não é seu. Vai faltar no caixa da menina ali, do mercadinho que você não devolveu. Ela vai ter que pagar. É prejudicar? É prejudicar. E o que mais que nós prejudicamos? Nós prejudicamos natureza, nós prejudicamos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o hominal, né? Então, nós tivemos que, quando Jesus veio, novamente nos adaptarmos e começar a raciocinar. Bom, então não são só 10 mandamentos, não. Então, né, para minha evolução, para minha transformação moral, tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar. Isso que eu vou fazer, isso que eu vou falar, vai prejudicar o meu próximo, o meu irmão? Aí é que tá. Começou assim. Essa é a questão do ensinamento de Jesus, que ele veio trazer, que mesmo assim naquela época nós não entendemos. E nós ficamos tão revoltados com essa mudança de eu ter que ser igual, né? Dele vir ensinar a igualdade e a fraternidade, que nós o matamos. De medo que nós tivemos naquela época de ter que nos sujeitarmos à igualdade. Estão entendendo? Nós não queremos ser iguais, nós queremos sempre ser melhores do que outras pessoas. Nós queremos ter mais, nós queremos mais poder, né? Nós queremos nos achar melhores. E é assim ainda hoje. Nós ainda temos preconceitos, nós ainda nos achamos melhores que as pessoas, dividimos-nos por raças, né? Achamos que tal raça é melhor do que a outra, que tal país é melhor do que o outro, que porque eu tenho faculdade eu sou melhor do que tal pessoa. Nós ainda não conseguimos aprender. Eu tenho a impressão que se Jesus voltasse hoje novamente, nós novamente iríamos matá-lo. Iríamos internar, colocar preso, alguma coisa nesse sentido. Porque nós temos muita dificuldade ainda de exercitarmos a fraternidade. E naquela época, nós não compreendemos ainda as lições deles. E nós o matamos por causa disso. De medo que nós tivemos de ter que mudar o nosso comportamento. Só que esse espírito era tão superior, né? Ele tinha uma moral tão grande, um espírito de altíssima envergadura, como nunca existiu nesse planeta, não é? Que ele conseguiu impactar
todo o planeta. Tão verdade, né? Tudo do que ele falou e a presença dele, aquele magnetismo que deixava todo mundo hipnotizado com a sua bondade, né? E com tudo que era verdadeiro, que o exemplo que ele dava, tão impactante que ele conseguiu mudar até o calendário do planeta Terra, para ver tão intenso que foi, né, a influência dele, a verdadeira influência dele nesse planeta. Ele mudou o calendário, e o nosso calendário é antes de Cristo, e nós seguimos o calendário depois de Cristo. Nós estamos no ano de 2020, depois de Cristo. Porque depois que o Cristo veio, o mundo nunca mais foi o mesmo, né? Embora nós ainda sejamos teimosos, nós o tenhamos matado, né? Nós preferimos o bandido, certo? Naquela época nós escolhemos aquele que pensava como nós, que agia como nós, que era o outro nosso irmão ainda tão inferiorizado quanto nós, né? Mas nós recebemos o impacto do ensinamento dele, porque nós sabemos na nossa intimidade, no nosso coração, que é verdadeiro. Tanto que praticamente a humanidade toda, né, tem ele no coração, e no momento do desespero é Jesus para lá, Jesus para cá, meu Deus para lá, meu Deus para cá. Não é assim, ai meu Deus, ai meu Jesus. Mesmo que a gente ainda não pratique os ensinamentos dele, não sejamos fraternos, é para ele que a gente pede socorro. Nós sabemos que ele está do nosso lado, que ele nos compreende. E ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E nós ainda não sabemos mesmo o que fazemos. Mas nós precisamos começar a raciocinar. Que nós temos que saber o que nós fazemos. Porque nós vamos entrar nos estudos da doutrina espírita e nós vamos ver que o sofrimento que nós temos é por causa das nossas atitudes. Que existe porque Deus, né, ele é justo. Né? Jesus veio ensinar o amor de Deus, do Criador, mas também a justiça. E a justiça existe no universo, a lei de causa e efeito, que Deus não castiga, não. Como Moisés colocou, que castigava, que a gente tinha que ter medo. Mas existe uma lei universal que é de ação e reação. O universo não tem espaço para maldade, porque o universo é impregnado de amor do Criador. Inclusive nós temos a centelha divina dentro de nós. Mas nós possuímos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o quê? A liberdade que Deus nos dá de tomarmos as nossas atitudes. Só que existe uma lei. A lei ela é única para todo o universo. É fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Toda vez que nós não fazemos, nós colocamos atitudes, pensamentos e sentimentos, né? Liberamos isso no espaço, na nossa zona de ação, por assim dizer, e aquilo vai retornar para nós, porque a maldade não tem para onde ir. Não existe espaço para a maldade no universo. Ela vai voltar para você. Isso é lei de ação e reação. É como um bumerangue. Se nós jogamos o bumerangue, vocês conhecem, né? Aquele brinquedo de bumerangue que o pessoal joga? Você joga e ele volta para você. É a mesma coisa. Toda maldade que nós manifestamos, né, seja ela de forma física, mas toda maldade de forma física que a gente faz para as pessoas ou que recebemos das pessoas, ela vai atacar o nosso emocional. Porque nós exercitamos emoções, não é? São as nossas emoções que estão sempre em descontrole conforme a atitude que as outras pessoas, né, têm conosco. E nós descontrolamos a emoção das pessoas conforme a atitude que nós temos com elas. Então, tudo na vida é emoção, é vibração. Então, que vibração, que emoção que nós jogamos no espaço de forma vibratória, quando é do bem, ela se soma e ela engrandece e te ilumina e ilumina todo o local. Mas quando ela é do mal, você pode até soltar, mas ela vai voltar para você. Muitas vezes, a vibração do mal, a atitude do mal, o pensamento do mal, não atinge a outra pessoa que já está no bem. Mas se você está no mal, você deseja o mal, vai voltar para você. O mal não tem para onde ir, porque no universo é só amor. Então ele volta para você.
E é quando nós ficamos nessas reencarnações de sofrimento. E é por isso que nós habitamos um planeta de expiações e provas, um planeta de sofrimento. Porque todos nós somos seres que ainda não sabemos exercitar a fraternidade e o amor ao próximo, que o Cristo veio nos ensinar. Então vamos ler mais um pouquinho aqui, né? Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o único J. Jesus quis se referir à necessidade de ser cumprida a lei de Deus, isto é, ser praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Com efeito, de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer como privilégio de algumas pessoas ou ao mesmo de um único povo? Sendo criaturas de Deus, todas as pessoas são, sem distinção, objeto de igual dedicação. Que dedicação? A dedicação de Deus, do Criador para conosco. Essa lei que Jesus veio nos ensinar, que veio trazer do Criador, é para ser aplicada em todo o planeta. Nós vamos nos ater só no nosso planeta, no planeta Terra. Ela é uma lei universal, para todo o universo, todos os planetas. Mas nós estamos falando de nós, né? Do nosso progresso aqui, seres ainda atrasados nesse planeta Terra. Essa lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ela é para todo o planeta, para todos os seres. É a lei da igualdade, da fraternidade, do amor. E Deus quer que a gente compreenda, porque Ele é o único caminho para a nossa evolução espiritual, para a nossa felicidade, para aquilo que nós almejamos de bom para nós, aquela felicidade que nós desejamos, porque todo mundo quer ser feliz. Mas a felicidade não são esses bens materiais. Não é você ter uma casa boa, um carro bom e tudo mais. Isso é consequência de um povo feliz, de um povo honesto, de uma população planetária que se respeita, que se entrosa fraternalmente, que se auxilia uns aos outros. E assim todos serão felizes. É isso que o Criador quer para nós, é isso que Ele programou. E o Jesus diz aqui, ó, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido. E o que é que vai ser cumprido? O que Deus determinou para os seus filhos, a felicidade, a evolução. Mas para isso nós temos que compreender que nós precisamos ser fraternos, que nós precisamos seguir a lei dele. Porque senão nós estaremos trazendo para nós a lei de ação e reação, que é o retorno do sofrimento que nós fizemos por os outros. Por isso que dentro da doutrina espírita, quando nós nos aprofundamos no estudo da doutrina espírita e começamos a raciocinar, nós começamos a nos perguntar e a observar as desigualdades que existem nesse planeta. Por quê? Existem pessoas que sofrem e outras que não. Alguns miseráveis e outros ricos. Né? Toda essa diferença, alguns que nascem, né, deficientes, na maior pobreza, e outros não. Por que essa desigualdade? Então Deus não é justo, né? Se Deus fosse com a cara de um e não fosse com a cara do outro, e ficasse distribuindo pobreza, riqueza e sofrimento e alegria para uns e outros, ele não seria justo. Mas ele é todo justiça, todo amor. Então tem que ter uma causa. A gente tem que compreender, tem que começar a buscar, sabe, resposta para essas perguntas. Nós temos que começar a nos questionar. Por que de tanta diferença? Por que na nossa vida, muitas vezes, nós começamos uma jornada, achamos que vamos ser felizes e, de repente, tudo desanda na nossa vida, tudo azeda? Porque todo mundo e todas as famílias têm problemas. Nós habitamos um planeta problemático, não é assim? Todos nós temos problemas. Se não é de saúde, é financeiro, é emocional, todos temos. Às vezes a nossa vida vai bem por um tempo, daqui a pouco, né, começa a aparecer um monte de problema com os membros da família. Muitas vezes nós vivíamos em harmonia, daqui a pouco desarmoniza tudo, começa a acontecer briga, intriga, aparecem doenças gravíssimas da onde que a gente não sabe. Tudo isso tem um porquê.
que a doutrina espírita explica. Não existe o acaso. Tudo tem a sua razão de ser. E os sofrimentos que nós temos na nossa vida somos nós que atraímos. Por quê? Porque não queremos evoluir. E por que nós não queremos evoluir? Porque nós não queremos ser fraternos, nós não queremos exercitar a igualdade, o fazer ao próximo que eu gostaria que te fizesse. A gente quer fazer só para nós. Nosso egoísmo fala mais alto. Então, por isso que Jesus diz que a terra e o céu não passarão. Quando ele diz isso, quer dizer, nós não vamos conseguir adquirir essa evolução e as nossas dificuldades não irão desaparecer, o nosso sofrimento não irá desaparecer quando cada um de nós, enquanto cada um de nós não se dispuser a se melhorar, a exercitar essa lei, que é uma lei universal. É a lei do respeito mútuo, a lei da fraternidade, a lei da igualdade e da justiça. Então, ele veio trazer isso, que Deus nos ama imensamente, que ele nos aguarda para o nosso progresso e ele quer que a gente progrida. Mas nós precisamos querer progredir para sair de toda essa tristeza em que nós habitamos nesse planeta. Nós temos que sair desse planeta de expiações e provas para irmos para um planeta de regeneração, que é esse um dos estudos também, quando a gente se aprofunda na doutrina espírita. Então, vamos continuar aqui mais um pouquinho. O papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade além da sua palavra. Veio consumar as profecias que anunciaram o seu advento. Sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar às pessoas que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Mostrar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de se reconciliarem com Deus e fazê-las pressentir esses meios na marcha das coisas que ocorrerão para cumprimento dos destinos humanos. Então, todo o ensinamento moral de Jesus, que nós vamos ver durante todo o Evangelho, foi isso. Ele veio nos ensinar como que nós devemos nos conduzir, que a nossa vida não é essa matéria, nós não devemos ficar dando valor para a matéria o tempo todo, porque nós só damos valor para a matéria, né? Nós achamos que vivemos só essa vida aqui. Então tem gente que fala assim, tem que aproveitar tudo porque a vida é curta, a vida é uma só. Engano seu, a vida não é uma só, não. Nós já vivemos muitas e muitas vidas, a gente vem lá evoluindo desde a Idade da Pedra e iremos viver outras tantas. Então, ele veio nos ensinando em todos os aspectos da nossa vida que nós devemos mudar a nossa conduta, que nós devemos começar a observar, né, quem nós somos, para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo nesse planeta, não estamos a passeio aqui. Né? Então, ele veio colocar novas visões para nós, de um futuro promissor, de um futuro de felicidade. Né? E veio nos trazer esses ensinamentos que nós, aos poucos, deveremos estar inserindo na nossa vida para encontrarmos aquela felicidade que nós queremos. E muitas vezes nós resolvemos só nos transformar quando o sofrimento chega imenso na nossa vida. E nós não precisamos do sofrimento se a gente realmente iniciar, sabe, o aprendizado das leis divinas de uma forma mais racional, de uma forma mais profunda, né? E que nós fomos mudando aos poucos as nossas atitudes. Nós não precisaríamos estar nesse sofrimento em que nós vivemos nesse planeta, que todos vão passar, porque hoje nós podemos estar bem, que muitas pessoas podem estar ouvindo e falando, mas eu não tenho sofrimento. É por enquanto, agora, nesse momento, nessa hora. Todos nós vamos atrair para nós aquilo que nós fizemos de errado, seja nesta vida ou se ficaram resquícios de vidas anteriores. Porque a doutrina espírita nos ensina na lei da reencarnação. Nós teremos que voltar quantas vezes forem necessárias para resgatar o erro, para resgatar a maldade que nós fizemos para outras pessoas. Isso é justiça. Isso é ser justo. Isso é ser correto. Quando você faz um financiamento no banco, o que é ser justo e ser correto? Não é pagar todas as parcelas, dependendo do tempo que demorar? Então, na lei divina é a mesma coisa. Ser justo, ser correto, o aprendizado
né? De você se sentir bem diante de um empréstimo que você fez, ou seja, de uma dívida que você fez, né? Maltratando um irmão seu, destruindo uma vida de um irmão seu, é resgatar depois pagando as parcelas nas próximas encarnações, certo? Continuando um pouquinho aqui, ó. Entretanto, Jesus não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe das verdades, que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos, ora menos explícitos, ora mais explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. Ideias que não poderiam surgir antes de certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente na eclosão e no desenvolvimento dessas ideias. Importava para isso dar à ciência tempo para progredir. Então Jesus também não falou tudo que ele deveria ter falado naquela época, porque nós não iríamos compreender tudo que ele sabia, né? Porque ele é o ser que conhece tudo no planeta Terra. Desde do ser mais simples, né? De um micróbio, de um ser unicelular, até a ciência mais evoluída, ele sabe, ele conhece tudo. Mas naquela época ele também não pôde falar mais coisas que nós também não entendíamos, que é tudo que nós vamos ver durante todo o evangelho aqui, todos os ensinamentos dele, que naquela época nós não conseguimos entender e que hoje nós estamos tendo assim as primeiras luzes, né, de compreender de forma mais profunda o que ele quis dizer através do raciocínio, né, que a doutrina espírita nos traz, que seria a terceira revelação que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, Jesus, assim, ele reuniu os ensinamentos de Moisés, ele veio aprofundar, né, a nossa compreensão do Criador, que nos ama imensamente, ele veio aprofundar a necessidade de nós mudarmos as nossas atitudes, de nós amarmos os nossos irmãos, de nós sermos mais fraternos, de nós exercitarmos a igualdade, né, de forma com que o planeta evoluísse mais harmonioso, com que nós buscássemos a felicidade e que o Manual do Cristo, ainda hoje, que eu costumo dizer que o Evangelho é o maior manual de conduta moral, né, que existe no planeta Terra, porque ali tem a receita para toda a felicidade, para todos os problemas da nossa vida, está no Evangelho de Jesus. E que nós ainda não compreendemos totalmente no sentido de colocar em prática. Então, Jesus não conseguiu falar tudo para nós, né, de como nós deveríamos agir, porque nós ainda não tínhamos, mais uma vez, o raciocínio para isso. Na época de Moisés, nós tínhamos determinado raciocínio, tínhamos evoluído um tanto, só conseguimos assimilar aquilo que Moisés falou. Passou-se um tempo, veio Cristo, né, que deu o exemplo de tudo que ele falou, né, ele fez, ele praticou, e mesmo assim nós não conseguimos compreender e nós o matamos, certo? Mas mesmo assim, agora passou-se um tempo, ele já tinha dito que ele enviaria um consolador que ficaria eternamente conosco, que ele não poderia dizer tudo, né? Tá lá no Evangelho, que nós vamos ver mais para frente. Ele não poderia dizer tudo porque nós ainda não tínhamos condições de compreender, certo? Então, ele deixou para nós todo o ensinamento que depois, com o passar do tempo, foi colocado de uma forma mais racional. E isso nós vamos ver na nossa próxima aula, que seria a terceira revelação, que é o Espiritismo. Tá certo? Espero que a gente tenha conseguido colocar de forma assim mais simples e trazendo mais para a nossa realidade. Nós vamos estar nos aprofundando mais nos estudos, né? Então, o ensinamento do Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Nisso estão todas as leis e os profetas. Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui,
e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.